Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar sobre o sorteio, da Libertadores, aí, como é que ficaram esses grupos aí, para a gente dar uma analisada aí e ver quem que tem mais chances de ir para essa grande final da Libertadores. Bom, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, que isso ajuda muito aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar aqui falando aqui desse sorteio aí da Libertadores, Na semana passada a gente fez um vídeo aí falando dos clubes aí que se classificaram e nessa segunda-feira a Conmebol realizou lá o sorteio, onde definiu ali os jogos das oitavas de final. Então, lembrando que no pote 1 ficaram os clubes que se classificaram em primeiro e no segundo pote ficaram os clubes ali que se classificaram em segundo. Esses clubes que ficaram lá no pote 1, eles vão decidir os jogos em casa, Então tem essa vantagem, É uma vantagem, você poder ali fazer um resultado fora de casa e decidir esse jogo em casa. Lembrando também que a final da Libertadores vai ser no dia 30 de novembro de 2024, no belíssimo estádio lá na Argentina, no Monumental de Núñez, que atualmente é o maior estádio aí da América Latina, da América do Sul. É um estádio que passou por reforma aí, recentemente, e agora tem capacidade de ir para mais de 80 mil lugares, Realmente é um belíssimo estádio, o estádio do River Plate, lá da Argentina. Pois bem, vamos falar aqui então dos grupos aqui, dos grupos não, das oitavas aqui do sorteio, como ficou. Então a gente tem aí basicamente essas duas chaves, de um lado e de outro aí, dessas oitavas, cada um com 8 times aí. E aí eu vou começar falando aqui do lado esquerdo aqui, onde começa aí com o grupo do Atlético Mineiro. Então a gente tem aí Atlético Mineiro e São Lourenço da Argentina, um confronto entre brasileiros e argentinos, sempre muito complicado. Eu vou primeiro tentar falar todos os confrontos aqui, depois a gente tenta comentar um a um aqui, para a gente ver o destaque aqui individual aqui desses confrontos, Então a gente tem aí São Lourenço e Atlético Mineiro, e o segundo confronto seria Fluminense, o segundo do grupo C. Só para lembrar, o grupo C é aquele grupo lá que tem o Grêmio, o The Strongest, o Huachipato e Estudiantes. Como teve aqueles acontecimentos lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio ficou com 2 jogos atrasados, e aí o Huachipato e o Estudiantes também estão com cada um com um jogo atrasado, sendo que o The Strongest já está praticamente ali classificado, é o líder do grupo, e aí o Grêmio tem chances de se classificar, se vencer os 2 jogos, se classifica até em primeiro do grupo. Ou se vencer um jogo, empatar outro, pode se classificar em segundo. Então o Grêmio tem grandes chances aí de se classificar. Então o adversário aí do Fluminense pode ser tanto o The Strongest, eu acredito, como o Grêmio. E talvez tenha uma pequena chance de ser o Huachipato aí também, Então ainda não está definido. Seriam esses os adversários do Fluminense. Bom, aí a gente tem também o Talleres da Argentina jogando contra o River Plate, o Colo-Colo do Chile contra o Junior Barranquilla, da Colômbia. E aí do outro lado da chave a gente tem o Nacional do Uruguai contra o São Paulo, Botafogo e Palmeiras, clássico aqui do Nacional, E aí a gente tem o Peñarol jogando contra o primeiro do grupo lá do Grêmio, Esse grupo aí que eu tinha citado aí anteriormente, Então a tendência, eu acredito que o Grêmio tem grandes chances aí de se classificar em primeiro, Se vencer as 2 partidas, o que não é assim, é uma tarefa difícil, mas não impossível, pelo time que o Grêmio tem. Então acredito que eles podem sim se classificar em primeiro, Caso o Grêmio se classifique em primeiro, vai ser o Grêmio vai ser o adversário lá do Peñarol. Acho que até melhor para o Grêmio, do que o Fluminense, Talvez valha a pena para o Grêmio aí se dedicar para se classificar em primeiro para enfrentar o Peñarol. Bom, e aí a gente tem o último confronto, que seria o Flamengo e o Bolívar, E aí o Flamengo também, que classificou ali nas últimas rodadas, mas classificou em segundo, Então, vai decidir fora de casa, Então, aí dos brasileiros aí, a gente vê aí no confronto aí, acho que só o
o Grêmio mesmo, né? O Grêmio não, né? Tanto o Botafogo e o Flamengo, né? Talvez o Grêmio ainda a gente não decidiu, que vão decidir fora de casa, né? No geral, os brasileiros foram muito bem, né? Nessa fase de grupos da Libertadores. E aí a tendência que a gente vê novamente aí da competição é uma final, né? De brasileiros ou de brasileiros e argentinos, né? Pelo que eu vi aqui repercutindo no Brasil, muita gente comentando, é que quem pode atrapalhar aí uma final brasileira seria o River Plate, né? Que está desse lado esquerdo aqui da chave, né? E eu acredito que é uma equipe que tem grandes chances, né? Porque se classificou em primeiro geral aí da Libertadores, né? Tem um time muito interessante. Eu acho que o River Plate é um time para a gente ficar de olho. Eles podem sim chegar na final. Aí no confronto aí, falando no geral aqui, o Atlético Mineiro e São Lourenço, o Atlético é favorito, mas jogando contra argentinos é sempre um jogo muito perigoso. Aí o Fluminense também, acredito que o Fluminense é favorito, né? Pensando que vai pegar The Strongest aí nessas oitavas, né? Eu acredito que o Fluminense é favorito. No confronto aqui, Tajeres e River Plate, acho que o River passa também, né? E esse confronto Colo-Colo e Júnior Barranquilla, eu acho que é um confronto equilibrado, né? O Colo-Colo estava no mesmo grupo lá do Fluminense, o Fluminense conseguiu uma vitória lá no Chile, mas foi assim um jogo onde que o Colo-Colo jogou muito, né? E o Fluminense só fez um gol ali, não criou tanto, né? Foi um jogo bem difícil. Acho que vai ser um confronto equilibrado, né, entre o Júnior Barranquilla e o Colo-Colo, né? Pensando que o Colo-Colo é uma equipe muito tradicional aí do futebol sul-americano, né? Uma equipe chilena bem forte, bem tradicional, tem uma grande torcida, então pode sim complicar ali por Júnior Barranquilla. Do lado direito aí da chave, né, vamos dizer aí, o São Paulo, eu acho que é favorito contra o Nacional, né? O Nacional é um clube muito tradicional também, né? Já disputou, acho que disputou praticamente quase todas as Libertadores, né? Pouquíssimas que ficou de fora, né? Ali no futebol uruguaio eles realmente dominam, né? Tanto o Nacional quanto o Uruguai, praticamente todo ano estão na Libertadores, né? Então essa é mais uma que eles estão, mas eu acho que o São Paulo tem mais time, tá numa fase boa, tem grande chance de se classificar. E aí esse confronto, eu acho que é um confronto complicado em Botafogo e Palmeiras. O Botafogo vem numa fase boa, né? Tá vencendo aí as partidas no Brasileirão, na Libertadores está jogando muito bem também. Mas o Palmeiras é um time que realmente tem aí uma mentalidade muito forte, né? De conjunto. Eu acho que talvez de elenco o Palmeiras não seja o melhor elenco do Brasil, mas de time certamente é o melhor time do Brasil, né? Que está com o técnico há mais tempo, né? É um time muito consistente, então acho que eles vão ali. Eu acho que tem grande chance de se classificar contra o Botafogo, apesar de que eu acredito que o Botafogo pode surpreender, não vai ser um jogo fácil. Aí o Peñarol e o Grêmio, né, supondo que seja um Grêmio, aí a gente ainda não sabe o adversário, eu acredito bastante no Grêmio, né, caso seja o Grêmio, né, falando que ainda a gente não sabe quem vai ser o adversário. E por último aqui, Flamengo e Bolívar, eu acho que é um jogo complicado para o Flamengo, né. Como eu disse aqui, o Palmeiras tem o melhor time do Brasil, eu acho que o Flamengo atualmente tem o melhor elenco, né? Se a gente pensar em elenco aí, o Flamengo tem várias peças, várias opções, eles têm sim o melhor elenco do Brasil, mas isso ainda não se transformou num grande time, como é o time do Palmeiras, né? E as coisas caminhando, o Tite conseguindo organizar esse time, colocar para jogar, vai ser com certeza muito forte, mas isso ainda não aconteceu. E aí, como o Flamengo classificou em segundo no grupo, né, ele vai decidir lá na Bolívia, na altitude, né? Então isso pode ser um fator complicador se o Flamengo não fizer um grande jogo no Maracanã. Mas a tendência é que o Flamengo também se classifique. Bom, então era isso aí, minhas impressões aí sobre esse sorteio aí das oitavas de final. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, quem você acha que vai se classificar aí para as quartas da Libertadores. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.